Boa tarde a todos. Meu nome é Luana, eu sou orientada do professor Dr. Silvio e eu vou apresentar o meu projeto de qualificação de doutorado, que é intitulado como A Avaliação de Pesticidas no Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas. As substâncias químicas na atividade agrícola, elas são capazes de provocar a contaminação do meio ambiente. Nessas substâncias químicas, existem duas fontes de poluição de origem urbana ou agrícola. As de áreas urbanas se destacam principalmente pelo efluente industrial e doméstico, e o agrícola se destaca pelas atividades intensivas e desordenadas e o uso abusivo dos pesticidas. Como consequência dessas fontes de poluição, tem-se então a contaminação do solo, dos sedimentos, dos recursos hídricos e também dos seres vivos que habitam nesses locais contaminados. O Brasil, em 2019, possuía cerca de 13.300 registros de defensivos agrícolas, onde no ano de 2017, 10 defensivos mais consumidos foram o glifosato, o 2,4-D, o mancozeb, o acefato, o óleo mineral, a atrazina, o óleo vegetal, o paraquat, o midacloprido e o oxicloreto de cobre. Desses pesticidas, 30% de todos os pesticidas presentes no Brasil são proibidos na União Europeia. Então, o Brasil ele tem uma amplitude maior de pesticidas em relação a outros países. Já em relação ao estado do Paraná, ele é o terceiro maior consumidor de defensivos agrícolas no Brasil, perdendo apenas para o Mato Grosso e para São Paulo. Em 2017, os pesticidas mais consumidos nesse estado foram o glifosato, o paraquat, a atrazina, o 2,4-D, o óleo mineral, o mancozeb, o acefato e o midacloprido. O estado ele se destaca principalmente pelos cultivos de milho, soja, feijão, trigo e de batata. Os sedimentos, eles são então pequenos fragmentos de rocha e solo que são originados pelo processo de intemperismo e que ao longo do tempo podem sofrer um transporte mecânico. Eles são formados, eles são constituídos de partículas minerais como a argila, a silt e a areia e também pela matéria orgânica. Eles também possuem uma capacidade de absorção de substâncias orgânicas e inorgânicas, e por isso eles são muito utilizados como um indicador de poluição ambiental. Por apresentar, então, essa capacidade absortiva de substâncias químicas, eles são considerados arquivos ambientais, porque eles conseguem acumular e armazenar compostos químicos pelo processo de absorção e depois, posteriormente, serem avaliados pela contaminação antropogênica do local estudado. Além disso, eles detectam mudanças ambientais, registros históricos de atividades antrópicas recentes e também avaliam o acúmulo de substâncias. A maioria das substâncias que atingem o sistema aquático poucas são as substâncias que ficam dissolvidas na água. A maioria acaba ficando retida nos sedimentos, justamente, claro, devido às suas propriedades, mas justamente porque o sedimento ele tem uma capacidade absortiva muito grande. Então, é de suma importância o desenvolvimento e o uso de técnicas para a remediação das áreas contaminadas pelos pesticidas, a fim de preservar tanto a saúde humana como também o meio ambiente. Então, os pesticidas, eles são muito utilizados para prevenir, para monitorar, para eliminar pestes e ervas daninhas das culturas agrícolas. E eles também são utilizados para uso doméstico também. As práticas agrícolas intensivas e o elevado consumo dos pesticidas podem ocasionar danos, problemas ambientais, pelo escoamento superficial, pela lixiviação e pela deriva de pulverização. Quando o pesticida ele é aplicado no solo, ele possui várias rotas.
Dentre elas existem a acumulação em grandes níveis nas partículas do solo e também nos sedimentos. Eles podem ser absorvidos também pelas raízes das plantas ou por um organismo vivo que está presente no local. Podem sofrer uma degradação química ou biológica. Eles podem ser voláteis, também dependendo das propriedades do pesticida, e também dissolvidos na água contida no solo. Além disso, os pesticidas eles podem migrar do sedimento para os organismos bentônicos, que são organismos que ficam presentes nos sedimentos e que também são muito utilizados para avaliar a contaminação. Ou também eles podem ir para um corpo d'água. Então, aqui nós temos a figura onde mostra as rotas de entrada do pesticida em um ambiente aquático. Nota-se, então, aqui que nós temos a absorção e a desorção do pesticida. A absorção é quando o pesticida, então, ele é absorvido tanto pelo solo como pelo sedimento, e ele fica retido nessa substância, nessas partículas. Após isso, ele pode ser dessorvido, que é eliminado novamente para o ambiente, e pode ser absorvido novamente. O processo de desorção, com o processo de desorção, pode ocorrer a lixiviação. A lixiviação pode, então, alcançar uma água subterrânea e, consequentemente, poluindo um corpo hídrico e um sedimento. Há também a degradação biológica, que ocorre, então, através de organismos contaminados pelo pesticida, que, através da degradação, liberam esse pesticida para o ambiente. Há também a volatilização, onde o pesticida fica presente na atmosfera, e com a precipitação, esse pesticida também acaba alcançando um corpo hídrico. Há também a aplicação direta do pesticida, os efluentes industriais de indústrias de pesticidas, e também a lavagem de materiais usados na aplicação do pesticida, que também polui o corpo hídrico e, consequentemente, o sedimento. Então, há necessidade do estabelecimento de legislações para regulamentar o uso dos pesticidas e introduzir os níveis máximos desses resíduos, desses pesticidas, nas águas e também nos produtos agrícolas, para que não ocorra contaminação ou possíveis problemas. Dentre os pesticidas existentes estão os compostos orgânicos clorados. Os compostos orgânicos clorados, eles são pesticidas orgânicos que contêm cloro na sua composição. Eles são muito eficientes no controle de pragas e de doenças, porém eles são bioacumulativos, eles são persistentes e eles são tóxicos. Bioacumulativos porque eles se bioacumulam em um organismo vivo e dali eles permanecem. Persistentes porque eles são persistentes no ambiente. Quando aplicado em um solo, eles permanecem nesse solo, eles não são dissolvidos, eles não são voláteis, eles não se degradam. E são altamente tóxicos. Eles podem causar câncer, danificam o sistema nervoso, cardíaco, endócrino e também o reprodutivo. Porém, eles têm uma capacidade de transporte de longa distância pelo ar e água. Ou seja, o local onde é realizada a aplicação desse pesticida, esse pesticida ele pode ser encontrado, então, por longas distâncias da sua área de origem de aplicação. No Brasil, essa classe de pesticidas eles foram proibidos pela Portaria 329 de 85, devido principalmente à sua persistência no ambiente e pela sua autotoxicidade. Os orgânicos clorados eles foram muito utilizados antigamente, principalmente o DDT, para combater, não utilizados só em culturas agrícolas, mas para combater surtos, como, por exemplo, a malária. O DDT ele era pulverizado nas pessoas para combater o mosquito, né, e, consequentemente, a doença. Então, ele era utilizado também para uso doméstico e também para a saúde pública. Então, ele foi muito utilizado, porém, ao longo do tempo, pesquisas foram realizadas e viram que esses pesticidas da classe organoclorado eram muito prejudiciais, estavam causando muitos problemas, tanto para o meio ambiente
como para a saúde, e devido a isso eles foram proibidos. Uma das maneiras, então, de substituir os organofosforados foram os compostos organofosforados. Os compostos organofosforados, eles contêm fósforo na sua composição, eles possuem uma rápida metabolização e eliminação pela urina, pelos micro-organismos receptores, eles não são persistentes e nem bioacumuladores, e eles são fortemente voláteis. Devido a essas características de não ser persistente, de não ser bioacumulador e de ser fortemente volátil, a aplicação desse pesticida em uma cultura agrícola é necessária por mais vezes, devido a esse pesticida não ser permanente, ele não ficar no ambiente. Então, para alcançar uma satisfação melhor nas culturas agrícolas, uma eficiência melhor, é necessário ser aplicado mais vezes esse pesticida, devido às suas propriedades. Porém, eles são altamente tóxicos. Eles podem causar estresse, alergias, náuseas, pancreatite, efeitos fisiológicos, anormalidades e também podem causar problemas de reprodução. Outra fonte de contaminação por pesticidas que vem sendo estudada é o mel de abelha. Os pesticidas em mel de abelha, eles podem modificar as propriedades benéficas que o mel traz e apresentar, então, riscos para a saúde humana quando em quantidades significantes. Então, as abelhas, elas são seres que vivem em comunidade e, portanto, elas repartem as suas atividades para a sobrevivência da colmeia. Os enxames das abelhas, elas podem ser em troncos de árvores, em galhos, em buracos no solo ou pedras, em cupinzeiros, em telhados de residências ou até em caixas específicas, caso de produtores de mel. Eles possuem também, as abelhas, elas possuem um grande número de espécies com uma elevada presença em todos os biomas existentes. Então, em todos os biomas existem uma espécie de abelha para ele. Porém, as abelhas do gênero Apis mellifera são as mais famosas e as mais utilizadas, principalmente para a produção de mel, e elas têm origem na Europa. Elas são dependentes das visitas das flores, onde elas capturam, então, o pólen e o néctar para a sua alimentação e também para suprir a sua energia. Dentro da colmeia, existem 3 tipos de indivíduos, que são a rainha, o zangão e a operária. A rainha, ela é a mãe de todos os indivíduos, e ela é responsável pela postura dos ovos e também por manter uma organização social na colmeia. O zangão, eles são os indivíduos machos da colmeia, e a sua principal função é fecundar a rainha. Após a fecundação, eles acabam morrendo. A operária são as abelhas trabalhadoras, as abelhas que são responsáveis, então, pelas atividades da parte externa e interna da colônia. Então, elas são responsáveis por buscar o alimento, por vigiar, por manter a limpeza da colmeia e por cuidar das larvas das abelhas. As abelhas, elas produzem diversos produtos, como o mel, a cera, a própolis, o pólen apícola, a geleia real e a pitoxina. Porém, nesse trabalho, nós vamos dar mais ênfase para o mel. A polinização, ela é uma atividade muito importante e ela pode ocorrer por 2 formas, pela autopolinização ou por seres vivos. A autopolinização é quando os vegetais têm a capacidade de se autopolinizar e não precisam de um ser vivo para realizar isso. Os seres vivos que realizam a polinização, como a abelha, os insetos em geral, o morcego e os pássaros, são responsáveis pela maior parte da polinização, sendo os insetos os principais, responsáveis principalmente pelas culturas agrícolas, onde eles então contribuem com uma maior variabilidade genética das plantas, pela maior produtividade e melhoramento dos alimentos e também pelo desenvolvimento de sementes. Existem estudos, e já foi comprovado que realmente a polinização está totalmente ligada à qualidade do grão e também à quantidade de produção. E por isso é muito importante esse processo.
Os insetos, eles são responsáveis por 35% do volume da produção agrícola mundial, onde as abelhas são os polinizadores mais difundidos, mais importantes, considerados com maior representatividade, por ter aproximadamente 90% das culturas agrícolas serem responsáveis, então, pelas abelhas. O mel, ele é um produto, então, com fins alimentícios e que traz muitos benefícios para a saúde humana. Ele é produzido, então, pelas abelhas, através do néctar, das secreções das flores, ou então também pelos insetos sugadores de plantas, onde após eles serem recolhidos e levados para as colmeias, eles passam por um processo de transformação, combinação, eles são armazenados, maturados, para depois, então, serem consumidos. A composição do mel é constituída basicamente por água e carboidrato. Porém, existem também proteínas, substâncias antioxidantes, minerais, ácidos orgânicos e fenólicos, vitaminas, aminoácidos e enzimas. E a qualidade do mel, ela está relacionada com suas características físicas, químicas, sensoriais e microbiológicas. Ou seja, um determinado vegetal onde essa abelha realizou a polinização, o clima onde foi realizado, tudo isso acaba interferindo, então, na qualidade do mel. Então, ele pode ser consumido como um adoçante, como um aromatizante, como um produto com fins terapêuticos e como um suplemento alimentar natural. Então, o mel, ele é muito utilizado na medicina também, justamente por ele trazer muitos benefícios para a saúde humana. Porém, nos últimos tempos, estudos estão encontrando mel contaminado, onde acaba tendo alertas, devido, então, à possibilidade desse mel causar problemas, então, para os consumidores. A contaminação do mel, então, pelos pesticidas, ela pode ocorrer pelo contato da abelha com o contaminante, com o vegetal contaminado. Principalmente quando ela realiza atividade de forrageamento, quando ela entra em contato com uma planta que está contaminada, esse contaminante acaba grudando na abelha e essa abelha levando esse contaminante para a colmeia, contaminando não só o mel, como também os produtos apícolas em geral e as abelhas também. Esses compostos, eles podem então estar presentes na água, no néctar, no pólen, na poeira, na glutação. E também eles podem ser advindos dos próprios apicultores, que aplicam então os pesticidas com fins de prevenir ou de controlar parasitas e acabam contaminando as abelhas. Os produtos apícolas, então, eles podem sim ser utilizados como indicador de poluição, justamente porque a matéria-prima dos produtos apícolas é de origem silvestre, é de origem agrícola. Então, ele pode ser utilizado como indicador ambiental. Os compostos químicos danicotinóide e pirazol são as classes de maior relevância de compostos neurotóxicos, porque eles agem no sistema neurológico de insetos, ocasionando morte, problemas também no desenvolvimento deles. Eles são extremamente tóxicos e quando eles são utilizados próximos a apiários, eles podem causar a morte das abelhas e também a desordem nas colmeias das abelhas, e até mesmo a desorientação delas quando realizam a atividade de forrageamento. Então, os neonicotinoides, eles são a classe derivada da molécula da nicotina. Essa classe possui 7 compostos comercialmente disponíveis no mundo, sendo o imidacloprido o mais utilizado, mais difundido. Ele, inclusive, foi o primeiro a ser lançado comercialmente e utilizado. Estão no grupo dos inseticidas, então, mais utilizados no mundo, por apresentar uma ampla eficiência, principalmente por agir no sistema neurológico dos insetos. Possuem uma elevada toxicidade, uma longa persistência e uma significativa mobilidade e sistematicidade. Ou seja, eles também são capazes de se transportar por distâncias e são sistêmicos, ou seja, agem no sistema neurológico. Eles possuem, então, uma baixa toxicidade para mamífero, peixes e aves, o que acaba sendo interessante para o produtor por não ter esse tipo de contaminação e ser
altamente tóxico para insetos e crustáceos. Porém, nem sempre esses pesticidas atingem só os insetos alvos, e por isso acabam contaminando, por exemplo, as abelhas. Eles podem causar agressividade, contração muscular, alterações no sistema endócrino e motor, e também na atividade de forrageamento da abelha. Eles são utilizados pela pulverização, pela irrigação no solo e também no tratamento de sementes. Ou seja, eles são já aplicados na semente para depois realizar o plantio. Já a classe do pirazol, ele também ele possui uma alta eficiência, ele é um inseticida de prevenção contra as pragas, ele é aplicado também pela pulverização e também pelos sulcos da terra, antes do plantio, então ele é aplicado antes mesmo do plantio. E ele também age no sistema nervoso dos insetos, bloqueando então os fluxos de cloro e ocasionando então a hipertensão, a paralisia e também a morte. O principal composto dessa classe do pirazol é o fipronil. O fipronil ele está na categoria de classificação toxicológica da classe 2, que é altamente tóxico, e é uma classificação realizada pela Anvisa. Ele possui uma elevada toxicidade para as abelhas, ele é tão tóxico, na verdade, para as abelhas, que ele está relacionado, ele pode ser uma provável causa da mortalidade desses insetos. E ele possui também uma longa persistência no ambiente. Então, o monitoramento de resíduos de pesticidas no mel, ela auxilia na análise do potencial de risco desses compostos na saúde humana e também pode auxiliar na maneira de uso dos pesticidas nas culturas agrícolas e também no seu entorno. Então, é necessário pesquisas que identifiquem os impactos de origem antrópica sobre os ecossistemas, servindo também de auxílio para o monitoramento e para o manejo da área. A perda da biodiversidade ela está ligada com a diminuição também das populações biológicas, pelas espécies ameaçadas de extinção, pela perda de hábitats e da diversidade genética entre espécies e também pela degradação de ecossistemas. Uma das maneiras de você realizar a conservação da biodiversidade é manter a sustentabilidade natural. Uma ferramenta muito utilizada são as unidades de conservação. Segundo a Lei 9.985 do ano de 2000, as unidades de conservação elas são definidas como um espaço territorial e com seus recursos ambientais que tem como principal objetivo a conservação e também definir limites para evitar degradação, contaminação e impactos nessas áreas. Essas unidades elas também são monitoradas principalmente pelo poder público. O Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas é uma unidade de conservação de proteção integral que está localizada então, nos municípios de Palmas e General Carneiro, estado do Paraná, e compreende uma área de 16.582 hectares. As principais atividades econômicas desenvolvidas na região é o cultivo de grãos, silvicultura e de extrativismo. Então, o objetivo geral do trabalho é determinar as concentrações de pesticidas em sedimentos e no mel na unidade de conservação Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas, a fim de caracterizar e avaliar os impactos sinérgicos de atividades antrópicas sobre a biodiversidade, bem como das medidas de mitigação. Já os objetivos específicos é quantificar os pesticidas das classes organofosforados e organofosforados nos dos corpos hídricos do Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas e extrair e quantificar os pesticidas das classes neonicotinoides e pirazol em mel de abelha coletado às margens e no interior da unidade de conservação. Então, a área de estudo será realizada então, no Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas. A localização, então, é no sul do Brasil, nos municípios de Palmas e de General Carneiro, no estado do Paraná. A área total é de 16.445 hectares, com o bioma de Mata Atlântica. Aqui temos a figura onde mostra, então, a área de estudo, que é o Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas, onde será realizado, então, o experimento. Então, na área de estudo, existem, então, os índices pluviométricos que variam de 1.800 a 2.000 milímetros ao ano.
A hidrografia encontra-se na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, com os principais rios Chopin, Iratim e Jangada, sendo Chopin o rio maior dentre eles. O clima da região varia entre 15 e 16 graus Celsius, isso porque essa região é considerada uma das regiões mais frias do estado, por isso essas temperaturas. O solo é o cambissolo e neossolos de subordem litólicos. As principais atividades existentes na área é a silvicultura, a pecuária, o extrativismo vegetal, como a madeira, principalmente o pinus, a erva mate, o carvão vegetal e o pinhão, e a agricultura, principalmente a soja, milho e feijão. E a fruticultura, com o plantio de maçã, que é uma tradição da região. A coleta e preservação das amostras de sedimento, então, o tempo de coleta deu-se início no primeiro trimestre de 2020 e será estendido até o ano de 2021. Serão realizados, então, coletas em 40 pontos, distribuídos dentro e fora da unidade de conservação, com auxílio da draga do tipo Ekman. O preparo das amostras no local serão acondicionadas e transportadas, e após serão secas, em temperatura ambiente. O preparo das amostras no laboratório serão peneiradas em peneiras de PVC e nylon, com uma área de 63 micrômetros, para a realização das análises. Os pesticidas analisados nessas amostras de sedimentos serão os orgânicos florados e os orgânicos fosforados. Já as coletas de preservação das amostras de mel, a coleta será realizada nas propriedades rurais que margeiam a unidade de conservação e também será realizada uma busca uma identificação de possível existência de abelhas dentro da unidade de conservação, com o intuito depois de realizar um comparativo. O tempo de coleta do mel será realizado nas mesmas campanhas de coleta do sedimento. O preparo das amostras, então, serão expostas em frascos de vidros, serão estocadas em geladeiras a 10 graus Celsius e depois serão armazenados até o momento da aplicação. E os pesticidas analisados para as amostras de mel serão o neonicotinoide e o pirazol. A determinação de pesticidas nas amostras de mel e de sedimento será realizada de forma terceirizada pelo laboratório parceiro Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, que está localizado no município de Curitiba, e que então será o responsável pela extração e determinação desses pesticidas, tanto nas amostras de mel como nas amostras de sedimento. As concentrações, então, dos pesticidas que serão detectados e analisados passarão, então, por uma análise descritiva, primeiramente, para depois, posteriormente, serem estudados e identificados outras ferramentas de estatística e de multivariável. Aqui, então, temos algumas referências que eu utilizei para a confecção dos slides. O cronograma de atividades, então, a coleta teve início, então, no primeiro trimestre de 2020, se estenderá até 2021, outubro, dezembro no máximo. As análises de laboratório começarão em abril e estenderão até janeiro e março. Isso depende também da demanda do laboratório, do tempo de análise. A análise dos dados, então, começarão em janeiro e março de 2022. E posteriormente já a produção dos artigos. E, por fim, a defesa da tese, que será em 2023. As contribuições esperadas, então, para o trabalho. Espera-se que a quantificação, então, dos pesticidas no sedimento dos corpos hídricos do refúgio da vida silvestre Campos de Palmas proporcione uma identificação dos impactos causados na agricultura, proporcionando, então, formas para alcançar um uso sustentável dessa região e oferecer medidas de mitigação, plano de manejo, e a quantificação das pesticidas no mel será utilizada para o entendimento da distribuição desses resíduos, tanto nas margens como também no interior da UC, caso existam colmeias de abelhas em seu interior. Além também de garantir uma segurança alimentar para o consumidor do mel e também auxiliar no uso sustentável da região. Espera-se também contribuir com a comunidade científica, ampliando os estudos acerca de práticas
que visem um manejo adequado e também o monitoramento ambiental. Agradecimento ao Unioeste, ao PGAgri e à CAPES. E muito obrigado pela atenção.